A assistência espiritual depende da nossa fé? A assistência espiritual, ela vai ajudar muito quando você tem fé. Eu brinco que a fé, ela tem um poder muito grande, né? Até Jesus fala, se vós tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, né, dirias para aquela montanha para ela mudar de lugar e mudaria. Eu digo que a fé, ela é um imã muito forte para que as coisas deem certo na nossa vida. O pensamento positivo, a energia que a gente coloca. Quando você vai num médico, Éder, e você tem convicção que aquele tratamento, que aquele médico é bom, que aquele tratamento vai dar certo, o tratamento dá certo. Agora, se chega uma pessoa no consultório e fala, não sei não, esse médico aí, esse tratamento, não vai dar certo, porque a pessoa já criou um bloqueio. Muito interessante que na homeopatia, que é um tratamento muito mais vibracional do que de matéria física, porque muitas vezes, por que muitos médicos não aceitam homeopatia? Porque se você for fazer uma análise, muitas vezes, daquela gotinha ou daquele glóbulo que você está dando para o paciente, não existe mais nada físico daquela substância que eu falo que tem ali. Se eu dou uma arnica montana, que é para dor, por exemplo, na 30CH, eles forem olhar ali, não vai ter nada de arnica. Então eles falam que aquilo ali é um placebo, que aquilo ali está enrolando. Mas na verdade, a homeopatia ela é muito mais vibracional. E Emmanuel vai trazer um conceito para nós que, na verdade, existe o paciente eletivo. O que é o paciente eletivo? É aquele paciente que se predispõe a determinado tratamento e ele cria uma conexão, cria um magnetismo, ele cria uma porta, uma chave fechadura igual para aquele tratamento fazer efeito. Então, independente se você está fazendo um tratamento alopático de quimioterapia para o teu câncer, se você está fazendo um tratamento para gastrite, um tratamento de reiki, um tratamento de passe, desde que você tenha fé, acredite, tenha certeza na tua convicção que aquele tratamento com médico físico ou com médico espiritual vai dar certo. Porque a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Era o que Jesus falava. E nessa questão da homeopatia, tem um amigo meu que ele fala, eu estudei e tal, ele estudou, acho que farmácia, e ele não compreende ali, né, a homeopatia. Só que aí ele fala assim, mas eu fiquei, ele é bem sincero, assim, só que eu fiquei bem assim, que eu participava de um grupo de estudo, ajudava um professor na faculdade, e eu comecei, depois eu saí bem na hora ali dos resultados tal, eu acabei me afastando, mas ele falou, ficou na minha mente o seguinte, que os remédios de homeopatia estava sendo dado para animais e tinha efeito positivo. Então ele falou, aí já começou a quebrar meu próprio argumento de que era um efeito placebo. Porque se eles davam para os animais sem os animais saber que estava recebendo, então estava tendo um efeito direto sem a intervenção do como efeito placebo no humano, né? Você sabe que eu atuo como médico veterinário homeopata. Eu trabalho quase que 100% com homeopatia. E hoje os tratamentos homeopáticos, por exemplo, para carrapato em grandes manadas, de grupos de bovinos, a homeopatia ela é muito usada com excelentes resultados, porque além disso, a homeopatia ela não deixa nenhum resquício no leite, no bovino, que vai contaminar ali o leite que ele depois não vai poder vender. Então isso para o produtor também é importante, porque ele não vai ter prejuízo financeiro. E tem resultado, né? E tem Para resultado, eles porque utilizarem. hoje se utiliza até em larga escala. Então tem diversas homeopatias hoje que você se utiliza com os animais para tratar. Eu tenho essa experiência no consultório com gatos, com cachorros, e dão excelentes resultados e rápido. Por quê? Porque o animal não tem aquela dúvida, será que vai fazer? Quando o humano pensou, será que vai dar certo? Não vai dar certo, porque ele bloqueou a eletividade, aquela energia, ele bloqueou. Porque a homeopatia ela é vibracional e a homeopatia é a medicina do futuro. Muito interessante que numa das reuniões de desobsessão veio um espírito conversar que ele desencarnou ali na região do Luiz Monteiro de Barros. A gente tem a assistência para moradores de rua todos os dias pela manhã no café da manhã. Começa às 5 horas da manhã. Então todo dia, a partir das 6, distribui café da manhã para os moradores de rua. Isso é uma forma de assistência espiritual. Porque ele fala, não adianta você cuidar do espírito se o físico está fraco. Não adianta você orientar uma pessoa a ler a Bíblia se ela está passando fome.
Não adianta você dar o evangelho e pedir para a pessoa praticar se ela está com uma ferida aberta. Então ele fala, primeiro precisa se cuidar do corpo. Esse é o mais importante. Então ali a gente tem essa oportunidade. E um espírito que veio conversar com a gente na reunião mediúnica, ele havia desencarnado em virtude de vício de tóxico, de substâncias químicas que ele usava. E ele tinha consciência que havia desencarnado e que continuava ali sendo atendido, assistido da mesma forma. Ele falou, seu Wilson, da mesma forma que tem o café aí, tem café aqui para nós também. Eu continuo tomando café. Ele fala, só que é mais gostoso aqui. Ele fala. E ele fala assim, ó, e tem um médico aqui, também careca que nem aí o senhor, que nos trata com bolinha. Eu falei, com bolinha? Aí eu falei, é homeopatia? Ele falou, é isso mesmo, eles falaram aqui que é homeopatia. Então eles sendo tratados, esses espíritos que desencarnaram no vício, sendo tratados também com homeopatia na espiritualidade. E a gente sabe o nome do médico, que é o que leva o centro, o nome, que é o Dr. Luiz Monteiro de Barros. Que interessante relato, hein? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.